Efésios, capítulo 5, versículo 22, 21. Obrigado. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mulher, a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Senhor Deus, nós lemos a palavra do Senhor, ela é santa e ela é a nossa única regra de fé e de conduta. Queremos pedir que o Senhor nos permita meditar na palavra e encontrar nela a sua mensagem verdadeira, sem acréscimos, sem decréscimos, mas simplesmente, Senhor Deus, andando com fidelidade, compreendendo o que o Senhor realmente quer nos ensinar. E dessa forma, queremos pedir uma bênção especial do Senhor nessa noite para os casais casados aqui da igreja. Rogando, Senhor Deus, que o Senhor venha, através da palavra do Senhor, fortalecê-los na sua união conjugal. Aqueles que estão aqui presentes nessa noite, que são noivos, que são namorados, eu rogo que a Tua palavra venha prepará-los para o evento do matrimônio, que porventura, caso seja essa a Sua vontade para a sua vida, isso possa vir a acontecer no futuro próximo. E pedimos que ao ouvirmos a palavra do Senhor, nós a tomemos, Senhor Deus, para o nosso coração, para não pecarmos contra Ti e para com alegria andar nos Teus caminhos. Pedimos essas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Meus irmãos, só para recordar, desde o começo do ano nós estamos meditando aqui na igreja na Epístola de Paulo aos Efésios. O tema dessa série de exposições, que lá para o mês de agosto, quem sabe setembro a gente termina, é o Deus da igreja e a igreja de Deus. O meu propósito ao expor Efésios é simplesmente mostrar para a igreja presbiteriana Mosaico que ela pode se ver segura porque ela tem um Deus que cuida dela. Os irmãos passaram por um momento difícil no final do ano passado, a igreja vem se recuperando gradativamente, nós somos gratos a Deus por causa disso, e é sempre bom cada um de nós, cada membro da igreja, se lembrar que Deus é aquele que nos ajuda a atravessar por lugares apertados, por momentos complexos, por situações difíceis. Ele é o Deus da igreja, nós pertencemos a Ele, e Ele pessoalmente cuida de nós. Estende a sua mão, levanta o seu braço, nos protege, nos acolhe e cuida e consola e abençoa. Ele é o Deus da igreja. Ele é aquele que nos elegeu, é aquele que nos adotou como seus filhos. Ele é aquele que derramou o seu sangue por nós e foi até a cruz. E Ele é aquele que nos cela com o seu Santo Espírito, o qual é penhor, é garantia de que a obra de Deus que começou vai terminar. Mas, olhando pelo outro lado, nós somos a igreja de Deus. Nós somos aqueles que fomos remidos, ou que foram remidos. Nós somos aqueles que foram comprados. Nós somos aqueles por quem Deus enfrentou a morte, enfrentou a cruz. Nós somos aqueles por quem a encarnação se tornou prática na história, porque Jesus se encarnou, andou entre nós
e foi até a cruz. Não porque somos bons, porque somos os melhores, até porque nós vivemos nos metendo em confusões e nem sempre sabemos sair dessas confusões da mesma maneira que nós entramos. Mas Ele vem e cuida. E Ele espera que nós respondamos ao seu chamado. Chamado para andar na sua presença, chamado para andar em santidade, chamado para ter valores firmes numa sociedade onde tudo é fluido, onde tudo parece névoa, onde quando você acha que algo vai permanecer, desaparece. E Ele nos deu tarefas. Capítulo 3 de Efésios, Ele nos deu a tarefa de proclamar as suas virtudes e a sua sabedoria. Então, quando nós chegamos na parte prática da Epístola aos Efésios, a partir do capítulo 4, Paulo começa a tratar do nosso comportamento. No capítulo 4 e no capítulo 5, ele veio tratando do nosso comportamento mais ou menos de forma geral, nós dentro da sociedade, vivendo como filhos da luz, vivendo como pessoas sóbrias, vivendo como pessoas comprometidas com o Senhor Jesus. Agora, ele ajusta um pouquinho mais o foco, e ele escolhe algumas áreas bem específicas da vida do povo de Deus e começa a tratar delas. Aqui ele trata do casamento. No próximo parágrafo ele vai tratar da educação de filhos. Um pouco mais adiante ele tratará da relação entre servos e senhores, que para nós no século 21 tem a ver com patrões, empregados. E lá no final, no capítulo 6, ele vai tratar da batalha espiritual que todos nós estamos inseridos nela contra os principados e as potestades do mal. Num contexto onde você entende que nós somos a igreja de Deus e que Deus é o Deus da sua igreja, ele insere a questão do casamento. Por quê? Porque tudo na vida cristã deve ser visto e deve ser feito a partir de Cristo. Os cristãos, eles devem se submeter uns aos outros no temor de Cristo. Foi a mensagem final da última exposição que nós fizemos a respeito de Efésios, há quase 2 meses atrás, aqui na igreja, antes de nos prepararmos para a eleição pastoral. Paulo terminou o versículo 21 dizendo que todos os crentes devem ser submissos uns aos outros no temor de Cristo. Basta você olhar aí no seu texto, o versículo 21, Paulo chama a atenção das pessoas para que sejam submissas umas às outras, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E essa expressão, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, está anexada ao que Paulo fala sobre uma vida de pessoas que são cheias do Espírito Santo. Como que eu sei que uma pessoa é cheia do Espírito Santo? Quando ela fala, não grita com as pessoas dentro de casa. Quando ela tem uma vida de gratidão e que entoa cânticos de adoração e louvor a Deus. Quando essa pessoa é conduzida por uma vida de ações de graça, versículo 20, e quando homens e mulheres, convivendo juntos dentro da igreja, aprendem, por causa do temor que têm a Deus, a se submeter uns aos outros. O assunto da submissão que aparece aí no versículo 22, e se refere principalmente às mulheres, ele nunca pode ser interpretado separadamente do assunto da sujeição uns aos outros que deve haver dentro da igreja. Antes de você esperar submissão da sua esposa, você deve aprender também a ser submisso à irmã, que não é sua esposa, que não é sua filha, que não é sua parente e que se senta do seu lado para adorar a Deus no culto que nós celebramos ao Senhor. O que a Bíblia ensina é que os casamentos da igreja, eles deverão surgir exatamente de relacionamentos como estes, de irmãos e irmãs que, convivendo em Cristo, aprenderam a se respeitar, a se amar e a cuidar um do outro ou uns dos outros na presença e para a glória do nosso Deus. Então, Paulo divide o assunto do casamento em 2 setores. Todo mundo já foi em casamento, todo mundo já ouviu sermão nesse texto, todo mundo sabe como que é a estrutura desse texto aqui. Paulo fala às mulheres e depois ele fala aos homens. Mas é muito importante você perceber que o tema desse parágrafo inteiro, ele pode ser resumido em uma só palavra, a palavra entregar-se. Paulo está dizendo que as mulheres devem entregarem-se ou entregar-se
ao seu esposo em submissão por causa do temor que tem a Jesus. E Paulo está dizendo aos homens que eles devem se entregar ou entregarem-se por causa do amor que tem para com as suas esposas. John Stott diz que só muda aqui uma questão de para quem. As mulheres devem se entregar aos seus esposos, e os homens, os esposos, devem se entregar pelas suas mulheres. Entregar-se a, entregar-se por. Mas, no final das contas, ambos devem se entregar por causa do temor que existe no coração relacionado a Cristo. Quando Paulo fala sobre a esposa entregar-se ao seu esposo em submissão, versículo 22 a 24, ele usa 4 frases que nós não podemos deixar passar despercebido dos nossos olhares nas Escrituras. O que significa para a mulher entregar-se? Significa, em primeiro lugar, que ela deve ser submissa ao seu esposo. Significa, em segundo lugar, que essa submissão que se espera da esposa ao esposo, ela deve ser do mesmo jeito que é ou deve ser a sua submissão ao Senhor. E a razão por que a esposa deve se submeter ao marido não é porque ele é mais forte e tem mais músculos, mas é porque ele é o marido e ele é o cabeça, segundo a designação do próprio mandato cultural, ou seja, da própria criação. Quando Deus criou o homem, ele deu a liderança para o homem, exatamente porque o criou em primeiro lugar. E Paulo diz em quarto lugar que a submissão da esposa, ela deve ser em tudo. Assim como a submissão de qualquer cristão a Cristo deve ser em tudo. Então, a expressão-chave desse parágrafo da esposa é que ela deve ser submissa ao seu marido como ela é submissa a Deus. O padrão para estabelecer como se interpretar corretamente a submissão da esposa não é o patriarcalismo, não é o paternalismo, não é o machismo que a gente vê na televisão o tempo todo, as pessoas dizendo que é isso que reina nas igrejas cristãs pelo mundo afora. Mas é como essa pessoa se relaciona com Jesus. Jesus é o padrão para todo tipo de relacionamento que nós temos na igreja. Ele é a base para o relacionamento de submissão que a esposa deve ter para com o seu marido. Agora preste atenção numa coisa. Quando nós falamos de submissão da esposa nesse século XXI, e século de feminismo tão forte, século de ideologia de gênero, e para quem não sabe, a ideologia de gênero não nasceu nos círculos masculinos, mas nasceu nos círculos feministas dos Estados Unidos, especialmente da França e da Suécia do século passado. Falar de submissão já deixa as mulheres assim, esse pastor está precisando levar uma peia. Agora, pensa se você fosse falar sobre submissão da mulher lá no século I, quando e onde o apóstolo Paulo vivia. Paulo não está falando nada que vai causar arrepio em ninguém, porque na sua época as mulheres não eram valorizadas para quase nada. Os casamentos eram todos arranjados. Os escritos do primeiro século e de alguns séculos anteriores nos dão conta de que as mulheres eram até vendidas como se fossem coisas. E é no Antigo Testamento que as mulheres começam a ser valorizadas. Aqui e ali você começa a ver mudança na forma do tratamento para com as mulheres. Há poucos dias eu li uma reportagem, não sei se é verdadeira, de que pesquisadores muçulmanos fizeram um congresso e então chegaram à conclusão de que a mulher é um ser humano. Aí eu fiquei, será que no muçulmanismo eles não tratam a mulher como seres humanos? Então, naquela época, isso que Paulo está falando aqui, não é nada. Agora, o que causava susto é quando Paulo se voltava para os homens e falava assim, você tem que amar sua mulher. Porque naquela época os homens achavam que as mulheres eram sua propriedade. Porque naquela época os homens achavam que as mulheres tinham que fazer tudo o que eles mandassem. Porque naquela época as mulheres, entre aspas, só serviam para ser mães e olha lá.
Então, quando aparece um escritor dizendo, olha, ame a sua esposa, trate a sua esposa bem, trate a sua esposa do jeito que você trata o seu corpo aí diante do espelho. Aí assustava as pessoas, porque essa era a contracultura daquela época. Hoje, a contracultura é você falar de mulheres que sejam submissas, por causa de toda a libertação da mulher que vem acontecendo ao nosso redor. Então, a Escritura sempre ela mostra a palavra de Deus, e aquilo que a cultura está vivendo ao redor é que vai mostrar qual o princípio da Escritura que está sendo deixado de lado e qual o princípio da Escritura que está sendo abusado no nosso meio. Paulo diz para a esposa, olha, o seu papel como esposa cristã é entregar-se e confiar no seu marido, naquele marido que conhece Jesus. Paulo está pressupondo que as mulheres da igreja vão procurar seus esposos dentro da igreja e não fora dela. E esse é um problema que nós, pastores, sempre vivemos com as mulheres da igreja. Eu estava lendo há um tempo atrás um livro, e o autor falando a respeito de casamentos mistos e pessoas que se casam com homens não cristãos ou com mulheres não cristãos, e ele então contou a experiência de uma mulher que veio ao seu gabinete e que tinha vindo antes, quando disse que estava apaixonada por um determinado rapaz. Ele perguntou, quem é esse rapaz aqui na igreja, para poder ver como é que você orienta ele direito, né? Não, pastor, ele não é daqui da igreja, não. Ele é de fora, ele não conhece Jesus. Minha irmã, olha o que a Bíblia ensina sobre isso, o pastor retrucou. Não, pastor, mas ele me enche os olhos. E alguns anos depois, ela casou-se com esse cidadão e veio ao seu gabinete. O pastor estava lá arrumando seus livros na biblioteca e não viu a mulher entrando para conversar com ele, chorando, aos prantos. E então, quando ele se voltou para ela perguntar, o que está acontecendo? Ela levantou-se, o olho roxo porque tinha apanhado do marido. E ele disse que não teve outra pergunta para fazer, mas ele não te enchia os olhos. E às vezes é isso que acontece. Na minha vida pastoral, muitas vezes eu aconselhei moças e também aconselhei rapazes, olhe, procure o seu par no meio do povo de Deus. Mas muitos vão procurar em outros lugares. E depois são essas mesmas pessoas que vêm aos nossos gabinetes dizendo, pastor, aquele homem lá não deixa eu frequentar a igreja. Eu fui pastor de uma senhora que tinha sido a moça mais bonita da igreja. E um rapaz do mundo se encantou por ela, mas ela era firme na igreja. E de tudo quanto é jeito que ele tentava galanteá-la, ele não conseguia. Então ele resolveu se tornar membro da igreja. Frequentou a igreja, fez classe de catecúmeno, batizou-se para poder se casar com ela. E se casou. E um dia depois do casamento, ele disse, olha, hoje foi a última vez que você foi naquela igreja. E ela ficou 11 anos sem ir na igreja em obediência a ele. Aí um dia ela disse, não dá mais. E voltou para a igreja. Ele se tornou um amigo do evangelho. Então eu fui falar de Jesus para ele, pastor, para. Eu sei que tem Jesus, eu sei que tem igreja, mas eu quero ganhar dinheiro. E grande parte do dinheiro dele vinha da fidelidade daquela esposa, que além de ser uma excelente funcionária, era uma excelente esposa. Então, a palavra de Deus diz para a gente tomar muito cuidado nessas horas. A palavra de Deus diz para a gente estar muito atento. Tem alguns homens na igreja que não valem muita coisa? Tem. E eles precisam mudar. Eles precisam conhecer Jesus de fato e aprender a tratar melhor as irmãs da igreja. Com respeito, com carinho, com educação, como cavalheiros que precisam aprender a ser. Eu sou pai de moças, eu sei muito bem o que as minhas meninas passaram nas mãos de alguns rapazes da igreja. Mas o contrário também acontece. Tem algumas moças que precisam aprender a se comportar como mulheres cristãs. E a palavra de Deus diz, olha, quando a gente fala de submissão da esposa, nós estamos pressupondo que o rapaz e a moça conheçam Jesus. Esse é o ponto de partida. Então, nós precisamos procurar
para ser o nosso cônjuge, para ser a nossa cônjuge, mulheres e homens que conheçam Jesus. Não é simplesmente frequentadores de igreja, mas pessoas que conheçam Jesus. O rapaz que conhece a Jesus, quando você o chamar para orar, ele vai aceitar. Um rapaz que conhece a Jesus, quando você falar, olha, o namoro é lá no sofá de casa, ele vai entender. Não vai gostar muito não, mas vai entender. Eu me lembro quando namorava a Edneia, a gente já está casado há 27 anos, e a gente sempre orava antes de nos separar, né? Como ela morava em Goianésia e eu morava em Anápolis, toda vez que eu ia namorá-la, eu tinha que namorá-la lá na casa dela mesmo. E ainda ficava hospedado por lá, meu sogro, fica por aí. Então, eles iam dormir, a gente ficava ali na sala, e um dia, vamos orar para a gente ir dormir. E eu abri os olhos e percebi uma sombra atrás da cortina. Era minha sogra, vendo se estava tudo em ordem. E ainda bem que estava tudo em ordem. Falta isso. Um dia, falando com um rapaz que namorava uma moça não crente, eu perguntei, você já orou com ela? Eu estou pensando, quem sabe um dia, aqui na igreja, quando ela vier visitar, orar com ela aqui, num banco desse da igreja. Eu falei, não, meu querido, você vai orar com a sua namorada, é lá no banco da praça, na hora que ele começar a piscar. É lá que você vai orar com a sua namorada. Chama ela para orar para você. Pastor, mas se eu chamar ela para orar, será que ela não vai me deixar? Você corre esse risco. Mas você não quer casar com uma moça crente? Se ela te ama e ela está querendo ser uma moça crente, na hora que você chamá-la para orar, ela vai orar com você. E não há de ver que o rapaz aceitou o desafio? Na semana seguinte, ele chamou a moça para orar. O nome dela era Eva, para os irmãos terem uma ideia. E ela orou com ele, e menos de 6 meses depois, estava eu lá fazendo a pública profissão de fé daquela moça. Porque ela percebeu que aquele moço levava a fé dele a sério. E que se ela quisesse tê-lo como seu marido, ela precisaria também levar a sua própria fé a sério. Quando nós usamos esse tipo de estratégia, e não outras que a gente vê por aí, a palavra de Deus diz que a gente tem tudo para ser abençoado por Deus nos nossos relacionamentos. Então, quando a Bíblia fala de submissão, ela está pressupondo que você conhece Jesus e que aquele que você vai escolher para ser seu também conhece Jesus. Agora tem um recado dos maridos. O esposo deve entregar-se pela esposa com amor, versículo 25 a 27. 4 frases para as mulheres, 5 frases para os homens. O que o homem deve fazer? Ele deve amar a esposa. Ele deve entregar-se por ela, assim como Cristo se entregou pela igreja. E ele tem 3 objetivos ao fazer essas 2 coisas, amar e se entregar. Ele vai amar a esposa e se entregar por ela para santificá-la. Ele vai amar a esposa e se entregar por ela para purificá-la. Ele vai amar a esposa e se entregar por ela para apresentá-la a Cristo gloriosa, sem mácula e nem ruga. O que Paulo está dizendo é que ter uma moça pela mão, que vai se tornar a sua esposa, a sua mulher, não é simplesmente para que você tire dela todo o prazer da sua vida. Deus quer que você faça dela, no seu convívio, uma mulher melhor. Ao conviver com você, ela vai conhecer melhor Jesus. Esse é o desafio. Então, o objetivo do casamento para o homem não é simplesmente que ele tenha uma mulher à sua disposição, submissa e obediente, mas é que ele cuide bem dela, que ele a ame, que ele esteja disposto a sacrificar-se até a morte, como Jesus se sacrificou até a morte pela sua igreja. Assim como o padrão do relacionamento da mulher com o marido é a submissão que ela tem a Jesus, o padrão do relacionamento que o marido tem com a esposa é o relacionamento que Jesus tem com a igreja. A igreja está submissa a Cristo. Cristo se entregou pela igreja. Esse é o padrão.
E o objetivo do seu casamento é que a sua esposa se torne uma mulher mais santa, uma mulher limpa dos seus pecados, purificada dos seus defeitos e gloriosa. Na visão das Escrituras, o momento mais glorioso do casamento não é a hora que a menina novinha, charmosinha, entra com aquele vestido de noiva lá na porta da igreja e você, marido, quase cai para trás de tão assustado, de tão bela que ela está. Na Bíblia, o melhor momento do casamento é quando, lá no fim da vida, a sua esposa for uma mulher melhor porque conviveu com você. Há um tempo atrás, um parente meu adulterou. E aquilo acabou com o casamento dele. Então, numa conversa dos irmãos da família, um irmão mais velho, sábio, chegou para ele e disse o seguinte: meu querido, o que está acontecendo com você? Um irmão falando para o outro irmão. O que a Bíblia diz é que, à medida em que a gente envelhece, a gente deve se tornar pessoas melhores, não pessoas piores. Então, nós não devemos trazer mais pecado para dentro de casa. No convívio da mulher com a esposa, juntos nós vamos colocar o pecado para fora de casa, um ajudando o outro. Nós não vamos fazer como Ananias e Safira, que combinaram o pecado que eles iam cometer na igreja. Nós vamos fazer diferente. Nós vamos juntos, como Priscila e Áquila, viver a vida do Evangelho dentro da nossa casa. Então, o que Deus espera de você, marido, é que a sua esposa ao seu lado, no final da vida, seja uma mulher melhor. E uma mulher melhor, em muitos sentidos, é uma mulher muito mais bonita do que aquela que tinha acabado de entrar vestida de noiva para dentro da igreja. Eu me lembro de um casamento que eu fiz no interior. Aquele casamento ele foi antológico, se é que eu posso usar essa palavra. Tudo de estranho aconteceu naquele casamento. Então, de repente, as pessoas enfeitaram a igreja. Era uma igreja simples, uma igreja no interior, numa cidadezinha que tinha 2.000 pessoas. Eu fui lá fazer o casamento porque não tinha ninguém para fazer. Pastor, será que o senhor pode fazer o casamento? Tem nenhum pastor lá para fazer. Não, eu vou lá fazer o casamento. Então eu fui lá fazer o casamento. E aí, de repente, disseram que eu tinha que entrar pela porta. Falei, mas não dá para eu esperar lá na frente? Não, só tem que entrar pela porta carregando a Bíblia. Então tá, vou entrar pela porta carregando a Bíblia. Na hora que eu entrei pela porta, a moça, antes de eu entrar, fez um anúncio. E agora, com vocês, Pastor Hélio. Só faltou eu entrar cantando assim, Silvio Santos, vem aí, lá, 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 lá. E aí, quando eu estou lá na frente, apaga as luzes, fecha a porta, fica aquele breu na igreja, e a moça fala no microfone, agora, o momento mais esperado do casamento, a entrada da noiva, e está sendo tudo, né? Uma igreja pequenininha no interior de Goiás. E eu comecei o meu sermão dizendo, olha, eu queria corrigir aqui a cerimonialista numa coisinha. O momento mais esperado do casamento não é a entrada da noiva. O momento mais esperado do casamento é a bênção de Deus. Se Deus não abençoar, pode ficar bonita a vida inteira, não vai dar certo. Deus abençoando o nosso casamento é o que faz toda a diferença. É isso que faz toda a diferença. Então eu gostaria de terminar essa mensagem, espero que ela seja curta mesmo, falando aqui sobre 3 questões para aqueles que são casados e como incentivos para aqueles que estão pensando em se casar. Primeiro, quando nós falamos em casamento na vida da igreja e pensamos nessa questão de entregar-se ao marido pela esposa, nós temos que entender que isso é um testemunho. A nossa experiência conjugal, ela deve ser modelo e exemplo e testemunho da ação de Deus para os novos casais. Aqueles que estão entrando no caminho agora, eles precisam ver naqueles que já estão na estrada há um bom tempo, estabilidade. Por isso que o divórcio faz tão mal para a vida da igreja. Eu sei que muitos irmãos aqui presentes já passaram por essa experiência. E os irmãos sabem a dor, o sofrimento e a dificuldade que é viver isso. A palavra de Deus diz que
Aqueles que vão adquirindo mais experiência, eles devem servir de esteio, de sustento, de exemplo, de modelo para aqueles que estão vindo no começo da caminhada. Ver e conhecer famílias, esposo, marido, que chegam a 50 anos de casado, é uma experiência agradável e abençoadora para todos nós. A gente sabe que o papai e a mamãe, eles brigavam pra caramba, mas eles sempre ficaram juntos. E aquela geração aprendeu a lidar com seus traumas e temores, ainda que com muita dificuldade, mas eles tinham um valor, fazer o possível para ficar juntos. E a nova geração precisa aprender isso. Só que não usando os subterfúgios que o mundo diz que vão abençoar o casamento, usando os ensinamentos da palavra de Deus, que tem a ver com caráter. Segundo, quando nós falamos em casamento, nós estamos falando de compromisso, estamos falando de aliança. Devemos auxiliar aqueles que estão andando no seu casamento, socorrê-los quando precisarem de ajuda, e aqueles que estão na caminhada e, de repente, estão atravessando dificuldades, aprenda a pedir ajuda na hora oportuna. Às vezes a gente fica lá em casa lutando com os nossos problemas, não vou pedir ajuda não, não vou pedir ajuda não, não vou pedir ajuda não. Quando o problema vira uma cerca de arame farpado, eletrificada, não, agora eu vou pedir ajuda. E quase que mata o pastor eletrocutado junto. Quantas vezes eu fui chamado a acudir casais em crise e depois parece que o vilão era eu. Não, meu casamento é assim por culpa do senhor que não veio visitar a gente, mas como que eu ia saber que estava acontecendo alguma coisa? Acaso a Bíblia diz que eu posso usar uma bola de cristal onde eu vejo os problemas da igreja através daquele brilho, aquela coisa? Se as pessoas não falarem, se as pessoas não disserem, se as pessoas não buscarem ajuda, talvez a ajuda não venha. Mas nós somos o povo de Deus, aqueles que sabem que a ajuda está disponível, e aqueles que podem contar com ela, porque Deus é bom. E no meio do seu povo, a gente sempre acha pessoas que serão discretas, que serão respeitosas e que nos ajudarão quando a gente precisar. Se você procurar com um pouquinho de atenção, você vai achar. E por último, quando nós falamos de casamento, e quando a gente fala de casamento, a gente não esquece que marido e esposa são pecadores, a gente sempre tem que ter uma palavrinha guardada na manga: reconciliação. Porque a reconciliação é exatamente a essência do Evangelho. O que é o Evangelho? Reconciliação com Deus. Então, quando a gente vive o Evangelho dentro de casa, nós aprendemos a nos reconciliar. O marido magoa a esposa magoa o marido, ambos se magoam, mas ambos podem encontrar purificação, limpeza e reconciliação através do perdão. Porque Deus faz assim com a gente. E Ele diz que assim como Ele faz com a gente, Ele deseja que nós façamos com os outros. E o outro mais próximo da gente é o nosso cônjuge. Quem que é a sua esposa para você? Quem que é o seu marido para você? Dan Doriani, quando esteve lá na primeira igreja, ele disse: a minha melhor amiga é minha esposa. É para ela que eu conto tudo. Ela sabe de todos os meus segredos. Ela sabe de todas as minhas dificuldades. Ela sabe de todos os meus pecados. E o que é melhor, continua me amando. Porque Deus faz assim com a gente também. Ele sabe de tudo. Ele sabe de todos os nossos temores. Ele sabe de todas as nossas dificuldades. Ele sabe de todos os nossos pecados. E apesar disso, continua nos amando, abençoando, ouvindo nossas orações, ajudando a gente a ficar de pé. Então, Ele nos dá uma esposa, Ele nos dá um marido
para que a gente tenha mais um para ajudar a gente a ficar de pé. É tão interessante quando a gente estuda sobre drogas, entorpecentes, pessoas que são marginalizadas na sociedade. Um fator que sempre é decisivo na recuperação dessas pessoas é um fator chamado família. A família sempre é um fator decisivo, porque a família acolhe, a família sofre junto. O pai e a mãe amam a ponto de gastar o que não tem para ver o filho em pé outra vez. Então, a palavra de Deus diz que quando nós pensamos em pecado e nos lembramos do perdão que em Cristo nós temos à nossa disposição, a esposa, o marido, é para ser o principal instrumento de Deus para aplicar isso na nossa vida. Deus deseja que nós sejamos maridos que perdoam e maridos que peçam perdão. Deus deseja que as esposas sejam esposas que perdoam e esposas que peçam perdão e que saibam perdoar. Porque aprenderam isso não em algum manual de casamento, mas aprenderam isso com Jesus pessoalmente. Nas orações que fez, nas súplicas de madrugada que levantou para Deus, nas lágrimas que derramou sozinho no travesseiro ou em algum outro lugar, e que Deus estava lá e cuidou. Deus nos abençoa com esposas e com esposos, para que nós nos tornemos cristãos e cristãs melhores. Então, quando nós falamos do Deus da igreja e da igreja de Deus, aqui em Efésios, e chegamos num texto como esse, a palavra de Deus nos lembra de que nem no casamento, e principalmente no casamento, Deus não nos deixou sozinhos. Por quê? Porque se você observou bem o que o texto diz, Paulo diz que o casamento cristão, o casamento entre um homem e uma mulher cristãos, é a maior ilustração do relacionamento de Jesus Cristo com a sua igreja. Eu me lembro, e eu termino com essa experiência, de um senhor chamado Rafael. Sua esposa se chamava Maria. Um dos seus filhos é pastor, o outro é presbítero, e o terceiro é diácono, e não tem nada que diminui um do outro, porque um é presbítero, o outro é pastor e o outro é diácono. São 3 homens de Deus. Convivi com os 3. Convivo com as suas esposas. E tive o privilégio, junto com a Edneia, de convidar esse casal para serem testemunha no dia do nosso casamento, o seu Rafael e Dona Maria. Eram velhinhos, 60 para 70. E era interessante que eles se beijavam na boca no meio da moçada. Eles só andavam de mãos dadas. Um dia, um dos seus filhos olhou para mim e falou assim: eles só tomam banho juntos, desde o primeiro dia do casamento até hoje. Não tomam banho separado de jeito nenhum. E eles só conversavam com doçura um para com o outro. Quando o marido viajava para trabalhar fora, ela ficava doente, tinha febre. E só melhorava o dia que ele voltava. E os filhos, olha, pastor, a gente nem gasta com remédio, porque ela melhora no dia que ele chega. Eu me lembro que quando eu comecei o meu mestrado e ia para São Paulo, a Joyce ficava com febre, de medo de eu ir e não voltar. E aí ela melhorava quando eu voltava. Então, esse casal, eles eram assim. Então, no dia que eu convidei para ser testemunha do nosso casamento, eu falei: senhor Rafael, nós gostaríamos que o senhor nos desse a honra e o privilégio de ter o senhor e a Dona Maria como testemunha do nosso casamento, porque nós queremos um casamento que seja, pelo menos, parecido com o de vocês. E ele virou para mim com aquele sorriso bacana que ele tinha, já está na glória, tanto ele quanto ela, e ele disse: olha, pastor, eu sempre achei que o casal nasceu para ser feliz. Eu sempre achei que o casal nasceu para ser feliz. E é isso que nós precisamos na igreja de Deus. Vamos orar? Deus bendito,